Saudações, amigo de um maluco que está do lado de cá. Pessoal, estou fazendo um projeto aqui, desenvolvendo um projeto para um próximo vídeo. Então vou mostrar para vocês vão acompanhando comigo aí. Eu estou tentando desenvolver um projeto, um gerador a vento, um gerador eólico. Então eu busquei esses dois tambores ali agora, ó, essas bengalas de moto. Bom que ele é material reforçado e a gente consegue comprar com preço melhor. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o princípio de funcionamento e vou fazer também um protótipozinho com essa latinha. Aí vocês acompanhem aí, tá? Então eu colei essa latinha aqui nessa fibra aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aí logo em seguida eu vou cortar essa lata. A gente vai desenvolver um protótipozinho do que eu pretendo fazer com os tambor, tá? Então vou colocar aqui para vocês acompanhar comigo. Fica aí, pessoal, ligadinho aí. Aqui vocês vão pegando antecipado o que eu vou fazer, né? Ai, ai, ai. Então, galera, ó, eu vou posicionar aqui para mostrar para vocês como que funciona o negócio. Eu liguei esse ventilador aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. É um ventilador super novo, né? Super conservado, que eu achei no lixo. Olha aí. Acabei de colocar esse pé nele aqui, ó. Coloquei parafuso. Ele funciona direitinho. Se baixar esse negócio aqui, ó, ele tá girando, ele funciona direitinho. Tirei a tampinha dele aqui para o ar passar mais livre. Mas bom, vamos lá, né? Vou mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, eu coloquei essa... Que a vantagem desse canal é que qualquer coisa que eu falar é isso mesmo. Então eu colei essa latinha aqui, ó. É pra gente entender o funcionamento desse sistema de gerador eólico com tambores, né? A lata, devido a esse perfil o aerofólio, vamos dizer assim, né? Porque aqui é a lata, mas o aerofólio, devido a esse perfil dele, ele tem um arrasto diferente. O ar bate nele, ele consegue forçar mais de uma posição e de outra muito menos. E agora vocês vão entender para vocês verem. Depois nós vamos fazer o protótipo ali. Então eu vou colocar aqui, ó. Ó, tá de frente para o vento, ó. Observa que dessa forma ele faz pouca força, ó, tá? Pouquíssima força. Agora quando eu vou girar ele, vou girando, ó, vocês vão perceber. Olha só a diferença, ó. Vou manter o palito aqui embaixo da mesma forma. Olha só que, não sei se vocês conseguem perceber, eu vou pegar mais embaixo para ter mais flexibilidade. Ó. Oi, só um minutinho, pera aí, só um minutinho. Então voltando aqui, gente, a Dayana tá me chamando, né? Então, galera, ó, eu vou pegar um pouco mais embaixo para ficar mais nítido isso aí. Então, ó, quando a gente tá, fica até brigando, tá vendo, ó? O arrasto é grande. E agora, quando a gente gira, olha como que se comporta. Então funciona de forma aerodinâmica totalmente diferente. Quando ele está virado assim, o ar passa mais livre. E quando a gente gira ele na outra direção, ó, o ar briga. Fica brigando com ele, ó. Olha pra você ver. Faz força, o palito chega a virar. Então, e essa é a vantagem desse sistema, é que, desse tipo de gerador, é que a gente consegue fazer um gerador que funciona com qualquer direção de vento, sem precisar daquela cauda no gerador. Aquela cauda direcionadora do vento, que tem uma hélice aqui na frente, né? Geralmente é assim, tem uma hélice. E não precisa daquela cauda, né? Agora eu vou construir um protótipo ali, aí vocês acompanhem aí. E aí tem que fazer o vídeo, o tambor, aí vai ser, né, um videozão lá pro outro canal. Beleza? Vamos aí comigo, vamos construir o protótipo. E aqui, meus amigos, na construção desse protótipo, eu vou cortar 3 pedaços de lata do mesmo tamanho. Aqui já está no esquadro, ó. Então eu vou, vamos ver, 10 centímetros.
Vai ser muito? 8. Vou cortar 3 pedaços de 8, ó, vai dar 8, 16, 24. Vou colocar aqui no esquadro. E a gente risca aqui. Aqui. E aqui. O comprimento aqui, pessoal, vou colocar... Não vou colocar muito grande, não. Vou colocar 10. 10 aqui. E 10. Vou fazer um risco. No 10, ó. Protótipo é um experimento, né, galera? É um experimento. Então eu vou cortar aqui, ó. Já eu volto cortado, é melhor pra vocês. Então cortei, meus amigos, ó. Ficou os 3 tamanhos iguais, ó, como vocês estão vendo. Agora eu vou lixar aqui, ó, pra não ter perigo de cortar a mão, né? Agora, 3 peças já lixei para evitar cortar a mão. Vou ver se com esse amortecedor aqui, ó, eu consigo curvar as peças do jeito que eu quero. Ó. Aproximar mais aqui. Acho que é mais ou menos isso, né? Acho que mais um pouquinho. Tá o melhor. Acho que tá bom. Vou curvar as outras duas. E a gente volta. Agora, gente, eu vou fazer 2 furos em cada uma para me passar a vareta aqui. Vou fazer 2 furinhos. Fazer assim que fica mais ou menos igual, né? Fechar mais aqui. Fechar aqui do outro lado, furar do outro lado. Mais ou menos. Acho que é isso aí, pessoal, mais ou menos isso aí. Pode passar a varetinha aqui agora e colar, né? Mais fácil. Vou preparar as varetinhas e a gente já volta. Eu vou cortar aqui, pessoal. Eu medi mais ou menos 13 centímetros. E cortar 3 pedaços no mesmo tamanho. Isso aqui é vareta de fibra que eu achei no lixão. Faz muito pipa com isso, né? Papagaio agora. Eu fazia era de bambu. Tinha que buscar bambu e tal. Só hoje modernizou, né? Acho que faz de bambu também ainda, mas tem que pegar o bambu na cerca dos outros, escondido. Porque os bambus da cerca já estavam maduros, né? Ai, que loucura. E a gente colar 3, fazer um triângulo aqui, ó, né? E colar um assim, ó. Um nessa posição. Vou cortar esse aqui, ó. Vou pegar a cola ali e a gente já volta. Então, galera, ó, seguinte.
Pôs plástico por baixo, peguei esse pouco de pó ali, ó, pó de serra de serrar ferro, tá? Serve como bicarbonato também, eu acho que não achei o bicarbonato ali. Só para inteirar a cola e fazer secar mais rápido. Então vou colocar aqui, porque senão vai colar na mesa. E aí não vai conseguir tirar o trem da mesa. Eu tenho que dividir isso aqui certinho no olho. Ó. Bem assim, o melhor possível. Vou tentar aqui, vamos ver pelas medidas aqui se tá mais ou menos conferindo. Ó. 32 dando aqui. 33 quer dizer que aqui tá maior. 33. 32.7. 33. Só um tiquinho pra cá e já é. Tá bom. Ó. Isso aí. Agora, esse aqui tinha que ficar no esquadro perfeito pra cima. Perfeito, cara. Vou colocar um pouco de cola aqui. Só de eu colocar a cola já mexeu. Deixa eu conferir aqui. 33. Tá mais ou menos. Tá bom não, tá mais ou menos. Vou colocar um pouquinho de cola. Ó, um pouquinho de cola e um pouquinho de pó. Esse pó faz secar e vira uma estrutura. É como se usasse cimento. Cimento e... O cimento seria misturado com água, seria essa cola. E isso aqui seria areia e a brita, né? Então junta no meio ali e forma uma estrutura só. Beleza. Aqui, ó. Então aqui já firmou. Agora a gente pode colar esse aqui, ó. Colei na posição aqui, mas melhor possível, né? Melhor possível. Porque certinho no olho é complicado, né? Vamos despejar um pouco de cola aqui. Vamos jogar um pouco de materiais. E fica firme, só. Costuma ficar bem firme. Aí, ó. Agora eu vou preencher mais aqui. E a gente já volta. Pôr mais cola e mais pó. Senão fica tomando muito tempo de vocês aí, tá bom? Vamos lá. Ô pessoal, aqui ó. Até que não ficou muito ruim pelo tudo colado no olho. Mas eu não reforcei ainda não, vou reforçar agora. E agora aqui, meus amigos, ó. Peguei essa pontinha aqui, eu dei um lixado nela para ficar bem lisinho para rodar. Vou prender aqui, ó. Não posso apertar demais, porque senão esmaga a fibra de vidro, né? Só para ter um apertozinho razoável. Vou preparar a câmera aqui. Então agora, galera, ó, a gente tem que colar esse Breguet aqui, ó. Aqui dentro, ó. Passar por esses furinhos, ó. Mais ou menos isso aí. Só que a gente tem que colar ele nessa posição, ó. Isso aí, ó. Só um pouquinho de cola aqui, ó. Aqui. Ai, meu dedo. Essa cola é ruim, é boa e é ruim, que é ruim de sair do dedo. Ó, vou jogar um tiquinho de pó aqui que ele firma, ó. Quieta aí. Quieta, isso. Agora eu vou colar os três e a gente volta aí. Volto com vocês aí, beleza? Acaba que eu achei uma posição aqui, ó, que é mais fácil de colar. Coloco aqui, ó, que aí não fica mexendo. E eu tenho posição para jogar o pozinho. Tá vendo? Aí joga o pozinho aqui. Já pode inverter. Colocar um pouco de cola do outro lado. E jogar o pozinho, né? Protótipo de um gerador a vento, a eólico, né? Aqui é a vento, né? Que fica mais simples. Não fica tão sofisticado, né? Nós não tem nada sofisticado aqui, né?
Então beleza, vou colar os outros lados aí e a gente volta. E assim ficou, meus amigos, ó. Após colado, ó. Ficou desse jeito. É bacaninha, né? Porque se a gente analisar bem, ó. Ou tem coisa errada aqui, peraí. Tá, não, tá certo. Quando o vento bate aqui, ele faz uma força maior, aqui faz uma força menor. Então aqui vence e gira pra cá, né? Quando tá de lado ele não faz força nenhuma. Vamos ver, né? Eu colei um errado aqui, galera. Tem um errado, hein? Porque esse aqui, ó, tinha que estar nessa mesma condição aqui. Aí é só virar. Isso aqui tá errado. Vou consertar aqui, a gente já volta. Vacilei. Então, ó, na verdade ele tava assim, né? Aí eu consegui descolar aqui agora. E o negócio cola forte, viu? Não é fraco, não. Ó, aí é só eu girar ele. Aí fica tudo na mesma posição. Agora eu passo cola de novo. Tá vendo? Cabeça vacila, cara. A gente vai fazendo as coisas, prestando atenção em muita coisa. Gravando, falando, parará, parará. Acontece aí. A gente vacila, né? Acho que é isso aí, né? Ó, então, agora tá certo. Então o vento bate aqui. A cola caindo na minha mão. O vento bate aqui, aqui oferece uma resistência maior, empurra para lá. Aqui, como está de frente, a resistência é menor. Aqui ele está de lado, a resistência é neutra, né? Ele vai girando, girando, girando. Esse aqui fica a resistência neutra. Aquele lá de trás, a resistência baixa. E aí esse aqui transforma no próximo motor que empurra. Esses aqui estão com resistência neutra, baixa. Agora eu vou fazer um mancalzinho para a gente ver se ele vai funcionar direitinho. Beleza? Vamos lá. Galera, então eu cortei essas tabuinhas aqui, ó. Eu cortei essas tabuinhas, ó. Eu vou fazer um furo aqui. Eu vou colar uma assim, e um furinho, pra gente apoiar. Essa parafusadeira aqui, pessoal, ó, eu comprei tem um tempinho já que eu uso ela. Eu sempre falo de produtos, porque a gente indica, a pessoa comprar um produto que a gente indica, dá um retornozinho pra gente. O mercado, no caso é do Mercado Livre, afiliado, né? A pessoa não paga mais caro e dá um retorno pra gente. Uma parcelinha volta pra gente. Então, eu sempre indico, mesmo que a pessoa às vezes não entra lá e não compra isso e compra uma outra coisa que ele precisa, ajuda o canal, sabe? Por isso que eu sempre falo. Vou deixar o link dessa parafusadeira, quem se interessar. Ela é furadeira e parafusadeira da Black Tools, bem baratinha, tem 2 baterias. Eu indico coisas que são legais, que eu acho que vale a pena para as pessoas, tá? Mas mesmo que a pessoa não compre isso aqui, entra lá e compra outra coisa que precisa, a pessoa não paga mais caro e ajuda o nosso canal, entendeu? Dá um retorno. Então eu vou, ó, fazer um furo aqui, ó. E vou fazer um furinho. Vou furar direto. Aqui por baixo eu colo uma outra tabuinha, ó, não colo nada. E aqui agora, pessoal, vou mudar de ângulo aí pra vocês não ficarem cansados de ficar olhando para um ângulo só. Não vocês cansam, né? Vou colocar essa maquita aqui para baixo. Agora, deixa eu calcular aqui. Aqui é tudo feito assim, mais ou menos, né? Só pra gente só teste, né, cara? É um protótipo, né? Protótipo. Eu vou colar essa madeirinha aqui. Isso aqui, gente, ó, é a cola Alma Super, né? É um Super Bonder mais barato. Porque aqui vem 100 gramas. Se comprar um tiquinho de Super Bonder, cara, que é caro. Super Bonder, aquela cola rápido, né? Isso aqui vem um tantão, ó, né? Dura muito tempo. Dura muito tempo. Então, pessoal, ó, colei essa parte de baixo desse MDF aqui. Agora eu colei esse de cima aqui.
Aí, galera. O negócio tá ficando até bonitinho, hein? Ai, meu Deus. Tá. Agora eu vou passar um pouco de cola aqui. Um pouco de cola aqui. Vamos colocar aqui dentro. Alinhar direitinho. Alinhar direitinho aqui, galera. Ficar bem em pezinho. Melhor possível, né? O melhor possível. Né? Perfeição. Só com ferramenta, né? De medição e tal. Medição e tal, galera. Olha aí. Será que com um sopro ele já funciona? Vamos ver aqui, né? O sopro é muito direcionado no local só assim. E o vento é amplo, né? É uma coisa assim. Vamos fazer um teste aí com o ventilador agora. Vamos lá. Posicionar aqui. Então eu prendi ele aqui na Morse. Vamos posicionar o ventilador. Vamos ligar aqui, ó. Vamos ver qual é que é desse negócio, pessoal. Ó, nem já começou a rodar, nem tá virado pro vento, hein? Vamos ver aqui. É isso aí, meus amigos, ó. Deixa eu posicionar melhor aqui. Aí, galera, ó. É isso aí. Esse tipo de gerador, ele é um gerador de baixa velocidade. Ele costuma ter um torquezinho razoável, tá? Porém baixa velocidade. Isso não quer dizer que é de baixa potência, porque a potência já está ligada a outro fator. Mas como ele é de baixa velocidade, a gente vai precisar, no caso, fazer para produzir um gerador grande com negócio de tambor, uma polia grande aqui, e no gerador, no motorzinho que vai ser o gerador, uma coisa assim, uma polia bem pequenininha mesmo, para multiplicar o giro, tá? Vai deixar um giro bem rápido. Mas o princípio é esse. E ele é bonito, né? Ele é interessante. E o que eu falei com vocês é o seguinte. Vou posicionar aqui, ó. Independente da posição que o vento venha, ele funciona, tá? Sem precisar de um direcionador, que é aquela cauda dos geradores, né? Ele é um de rendimento menor, mas ele funciona assim em qualquer posição. Então, qualquer posição que o vento estiver batendo, ele gira, tá? Ó, tô segurando ele aqui embaixo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou ficar mais aberto. Vou segurar ele aqui, ó. Então, eu consigo perceber que ele faz uma força até bacana aqui no meu dedo, ó. Eu tento comprimir o dedo assim com uma forcinha até legal. Porque é muito pequeno se a gente for analisar isso aqui, né? Então eu acho que para um projeto grande, de um tambor, mais tambores, pelo menos a lâmpadazinha a gente vai conseguir acender. Eu quero utilizar ele lá também na pista, deixar lá, para ele marcar a velocidade do vento. Então vai ficar bonito, sabe? Quer pintar uma pá desse, um lado de vermelho, um lado de branco. E eu acho que vai conseguir também gerar um pouco de energia. Aí pra vocês verem que bacana. E é bonitinho, né? A gente tem muita coisa melhor no mundo, pessoal. Muita coisa melhor que gera painel solar e tudo. Mas a mecânica do giro e da coisa mecânica é muito bonito, porque a gente consegue ver como que as coisas funcionam. Mesmo que gere menos, a gente consegue ver como que funciona, né? Então isso que é o interessante. Por isso que eu gosto tanto assim dessas coisas mecânicas. Você conseguir ver. A questão da coisa eletrônica, muitas vezes a gente não consegue ver nada, né? Fica tudo oculto e fica um pouco sem graça. Mas é isso aí. A partir daqui agora eu já consigo desenvolver o meu projeto lá. Vai ser basicamente isso aí. E a partir daqui vocês também já vai ter noção do vídeo lá, né? Como que vai ser.
Valeu, meus amigos. Um abraço. Até mais pra vocês. Muito legal.